Você vive cansado, mas não um cansaço físico, um cansaço do corpo. Aquele cansaço da alma, da cobrança constante, da comparação, dessa corrida frenética. Mas você está correndo para onde? Esse vídeo é um convite para você parar, não com culpa, mas com consciência. Hoje eu quero te mostrar aqui nesse vídeo o porquê você está tão exausto. E isso tem tudo a ver com o que o mundo tem feito nós acreditarmos. O mundo exige demais de nós. Vivemos em uma época que tudo precisa ser rápido, perfeito e publicável. Se você não publicou, é porque você não viveu, ou você não é uma pessoa tão interessante, ou quem é você? Estamos sendo ensinados que precisamos fazer tudo, conquistar tudo. Status, corpo ideal, bens materiais, viagens, poder, influência. Isso é sucesso. Mas no meio de tudo isso, esquecemos que a nossa alma, ela tem outro ritmo. Byung-Chul Han, um filósofo coreano, diz: a sociedade atual não é mais uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade do desempenho. E o sujeito do desempenho se explora a si mesmo até a exaustão. Ou seja, hoje nós somos os nossos próprios algozes. Corremos atrás de tudo porque dizem que é certo, porque dizem que é isso que temos que fazer, mas não paramos para nos perguntar o porquê. Algozes aqui significa aquelas pessoas que torturam, aquelas pessoas que são dadas muitas vezes como assassinos, vilões, pessoas torturadoras, pessoas que mutilam e machucam o próximo. Ou seja, o filósofo que disse que nós somos essas pessoas. Nós mutilamos, nós torturamos a nós mesmos. O tempo todo estamos comparando os nossos bastidores com um palco do outro. E é por isso que estamos sempre cansados. Até hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo aqui, eu abri as minhas redes sociais e eu vi uma mensagem muito impactante de uma pessoa que eu sigo, que me influencia bastante, de fato. Ela estava falando algo que quando eu vi a mensagem, eu pensei já comigo, nossa, eu fiz um vídeo falando exatamente isso. E daí quando eu olhei para os seguidores dela, ela tem mais de 3 mil seguidores, 3 milhões de seguidores. E automaticamente eu pensei, nossa, quem sou eu na fila do pão, né? Antigamente as comparações existiam, sempre existiu, mas elas eram muito menores. Nós éramos comparados com os vizinhos, talvez, com a própria família, enfim, com aquele ciclo que nós estávamos acostumados a viver. Hoje em dia a gente se compara com a pessoa que está lá do outro lado do mundo, ou seja, o leque de comparação abriu muito. E é isso que tem destruído a gente. A vida ela ganhou velocidade, mas ela perdeu o sentido, perdeu o contato, perdeu a profundidade. Vivemos hoje a ilusão de que ter é poder, ou que você precisa ter para ser, quando na verdade é o contrário. Estamos sendo ensinados que precisamos ter muito para ser alguém, e isso nos faz cair na armadilha da escassez. Nunca somos o suficiente ou não temos o suficiente. Como o exemplo que eu acabei de citar, eu comparei o sucesso, o palco de uma pessoa com os meus bastidores, com o meu início da trajetória. A minha mente, ela não sabe que aquela pessoa teve todo um processo, um caminho, uma jornada para chegar onde ela está. A minha mente, ela só consegue ver o sucesso do outro, como se isso acontecesse do dia para a noite. O problema não é sentirmos isso, o problema é vivermos nesse padrão. Assim como o problema não é o luxo, o materialismo tanto pregado nos dias atuais, mas é o vazio que a busca por isso tenta preencher. Carl Jung, aqui um psiquiatra estudioso da mente, dizia assim: existe algo de errado com a sociedade que ensina o homem a conquistar o mundo, mas isso o impede de conhecer a si mesmo. A alma moderna, ela não está cansada pelo excesso de atividade, ela está cansada pela falta de significado. E aí entra a importância do propósito, da pausa, da fé, da nossa espiritualidade, da margem. Estamos sempre vivendo com pouca margem. Nossa cultura está acostumada a se preocupar com as coisas quando ela explode, quando na verdade precisamos criar a consciência da promoção da nossa saúde mental, da promoção da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. E você precisa entender então que parar não é preguiça, que ter paciência não é a falta de ação, é lucidez. Precisamos entender que temos necessidade da margem, assim como entendemos que precisamos poupar ou ter uma reserva no banco para a emergência. Precisamos também entender que a nossa vida precisa de margem. A vida saudável, ela não é aquela vida que se preenche de compromissos, que está sempre com a agenda cheia ou que está vivendo inúmeras atividades ao mesmo tempo.
A vida saudável é aquela que preserva a margem e obtém então essa consciência de autorresponsabilidade consigo mesmo. Precisamos de margem para respirar, margem para pensar, margem para ouvir os filhos e principalmente para ouvir Deus. Como diz também o teólogo Paul Tripp, você precisa de tempo não só apenas para fazer coisas, mas para lembrar quem você é. A exaustão, ela vem numa embalagem feia, mas ela é um presente valioso para você. A exaustão, ela nada mais é que um grito da sua alma, dizendo: ei, você me esqueceu, você me abandonou. Se você vive nessa situação de cansaço crônico, talvez não seja o seu trabalho, nem os seus filhos barulhentos, tampouco a sua casa ou o seu casamento. Talvez seja a sua vida sem pausa e essa busca sem fim, uma corrida sem uma linha de chegada. Você só está tentando sobreviver. E tá tudo bem, precisamos fazer isso. Você está tentando sobreviver e muitas vezes o sobreviver é tudo que conseguimos fazer. Então eu tô aqui para te lembrar que você pode fazer isso, mas faça com propósito, porque isso vai trazer significado para a sua vida. O propósito aqui, ele vai te resgatar da escuridão. O propósito é fazer sentido na vida do outro. E você deve se perguntar, de que forma eu posso fazer sentido na vida de alguém? O propósito é algo que você pode fazer sem que você tenha nada, sem que você ganhe dinheiro, sem que aquilo tenha um reconhecimento. O propósito, eu diria e ouso dizer, que é você. Porque se você hoje tem um sorriso, se você hoje tem um braço, uma perna, me desculpe, você tem algo a oferecer para alguém. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar para assistir o meu outro vídeo que eu fiz, que eu falo justamente sobre propósito. Eu vou deixar o link aqui para que você possa assistir. E eu te encontro aqui no próximo vídeo. Um abraço!